A Câmara de Bauru rejeitou o pedido para a instauração de uma comissão processante pela cassação do prefeito Clodoaldo Gazeta em razão da destinação dos recursos de carnaval. Apesar dos votos contrários à instauração, o plenário teve ainda 2 votos favoráveis, dos vereadores Edivaldo Mignano e Chiara Ranieri. Alguns dos vereadores conversaram com a TV Câmara e explicaram as motivações para os seus votos. A princípio, porque salta aos olhos a quantidade de irregularidades que estão nessa distribuição de valores. E, além disso, eu creio que nós, como representantes da população, nós não podemos nos omitir, né? Mais uma vez, a gente se omite, deixa de decidir. Mas existe uma ação pública. A ação não impede que nós, como vereadores, façamos a nossa parte. Eu acho que, independente se o prefeito tem justificativa ou não para os seus atos, eu creio que nós devemos fazer a nossa parte e nós devemos fiscalizar. Na verdade, tudo que foi apresentado no pedido de instauração de uma comissão processante está certinho, né? O prefeito desrespeitou o próprio jurídico da prefeitura, o prefeito desrespeitou uma lei que é o marco regulatório dos repasses para as organizações da sociedade civil e desrespeitou a lei orgânica do município de Bauru, que é a lei maior, que determina que os repasses devam ser aprovados aqui na Câmara Municipal. Se não for dessa forma, tem que ser feita licitação, né? E fez um repasse para uma entidade recentemente criada, né? Criada para essa finalidade, quando que ela teria que ter pelo menos 1 ano de atividade. Então, quando a gente fala de repasse de recursos públicos, nós estamos falando de entidades que estão sujeitas a um acompanhamento e uma fiscalização sistemática. Então, os repasses que são feitos aqui na casa para desenvolvimento social, para esporte, para educação, todos esses repasses, eles são analisados aqui na casa e já antecipadamente tendo sido avaliados pelos conselhos municipais. Então, não é uma decisão unilateral de executivo, há uma discussão com a sociedade civil organizada, com a Câmara Municipal que representa as pessoas que vivem aqui. Então, isso faltou. A forma como foi feito o repasse está errada. Então, não tinha problema nenhum em nós fazermos aqui a instauração de uma comissão processante e acompanharmos o que já está acontecendo no Judiciário, né? Já tem uma ação, já foi deliberado em liminar que os recursos fossem devolvidos ao município porque foi feito de maneira irregular. Então, acho que a Câmara perdeu uma oportunidade de fazer o trabalho dela. Nós não estamos falando que nós estamos caçando o prefeito, nós estamos criando uma comissão, né, que já tem ali todos os elementos, né, de irregularidade cometida pelo Executivo e que a Câmara deveria estar acompanhando e lá na frente julgando se é o caso de caçar ou não caçar o prefeito. O que eu vejo é o seguinte, eu não tenho problema algum que se provenha o esclarecimento, mas eu acho que nós temos nesta Casa de Leis algumas instâncias. Primeiro, nós ou passamos pela Comissão de Fiscalização e Controle, posteriormente por uma SEI, para depois fazermos a admissibilidade ou não de uma processante. Não estou discutindo o mérito do assunto, acho que o mérito tem que ser visto, mas acho que a maneira, o caminhar foi equivocado. Se depender de mim, existirão todos os esclarecimentos devidos e se houver necessidade de uma processante, não tem problema nenhum em assiná-la, mas acho que tem um rito a ser seguido. Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que a irregularidade praticada pelo prefeito, ao meu ver, está caracterizada. Ele errou, primeiro porque ele descumpriu ou não seguiu uma orientação jurídica da sua procuradora, a procuradora do município, que se manifestou no caso. Então, o repasse do recurso, ao meu ver, ele o fez indevidamente, de forma ilegal e descumprindo as normas vigentes. Muito bem. O meu voto pelo não do pedido de processante se fundamenta no seguinte: o mesmo autor, o mesmo munícipe que ajuizou o pedido de processante na Câmara, com base no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67,
que é a lei que disciplina e regulamenta os crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores, eu entendo o seguinte, que esse mesmo autor, como ele já havia ajuizado uma ação popular, ou seja, ele já buscou o judiciário para pedir uma tutela antecipada, para que fosse concedida uma liminar e suspendesse o pagamento, e o pedido dele foi acatado, porque a juíza reconheceu que o fato do prefeito descumprir as recomendações da procuradora ensejaram e deram ensejo e fundamento para ela suspender o pagamento, ou seja, contém irregularidades, porque o prefeito deveria proceder o chamamento público quando ele destina um recurso dessa natureza, em especial para uma liga que foi criada há menos de 3 meses, afrontando também uma lei de 2019. Então, ao meu ver, a partir do instante em que você tem uma ação na justiça, né, que é um crime também de responsabilidade do prefeito, porque está previsto no artigo 1º desse mesmo Decreto-Lei 201. Se você já tem algo sendo apurado, né, pela própria justiça, e que em qualquer momento o promotor de justiça pode oferecer a denúncia pelo crime de responsabilidade contra o prefeito, eu entendo descabível e desaconselhável, nesse momento, você instaurar uma processante, porque vai ser uma processante sobre o mesmo fato. Então, eu entendo que, nesse caso, aquilo que está na justiça precede aquilo que nós faríamos aqui na Câmara Municipal. Então, eu entendo o seguinte, que se porventura o promotor de justiça, que isso é uma convicção dele, ele não oferecer a denúncia diante de todas essas irregularidades, que eu duvido muito que ele assim o faça, aí sim nós podemos ajuizar e fazer o pedido da processante, aí nós podemos fazer a comissão e buscar apurar um crime de responsabilidade do prefeito, sujeito até mesmo à sua cassação. Mas nesse momento eu entendo absolutamente impertinente, porque o mesmo autor, ele buscou as duas vias, o judiciário e a Câmara. Como o judiciário já existe uma tramitação em andamento, devemos aguardar a decisão do judiciário para, se for o caso, depois adotarmos uma medida semelhante por aqui, buscando a cassação do prefeito e a instauração de uma processante.